Os setores afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil calculam perdas e vão buscar reverter essa medida. E para analisar esse cenário, nosso entrevistado agora é o professor de Economia do Mackenzie, Hugo Garbi. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Fazia tempo que a gente não falava com o senhor, hein? Boa noite, sempre um prazer falar com vocês. Pois é, fazia tempo que a gente não se falava, já estava com saudade aqui da Jovem Pan. É isso. Bom, professor, é claro que é um cenário muito intrincado, tem questões políticas, mas essas questões acabam batendo na própria economia. O setor produtivo aqui no Brasil, apesar de inúmeras exceções, né, de produtos e tudo mais, como o setor produtivo deve reagir a isso? Porque é difícil negociar, porque há uma imprevisibilidade dos Estados Unidos. Olha, nós tivemos, né, e o Donald Trump, ele é imprevisível, ou seja, o tarifaço ele vem desde o ano passado, um vai e vem de tarifas e vem impactando diversos setores. De forma geral, se a gente for analisar sob perspectiva o impacto do tarifaço, ele foi menor do que a gente imaginava inicialmente. Nós tivemos um impacto lá atrás, se a gente for analisar dos mais de 20 setores afetados, 19 ou 18 setores conseguiram, de forma geral, readequar o seu comércio bilateral com outras regiões do mundo. Entre elas a Índia, que até então era um mercado pouco explorado pelo Brasil, é um mercado hoje, o maior mercado consumidor do mundo, junto com a China, e os dados mostram que o Brasil vem incrementando o comércio bilateral com a Índia de forma progressiva. A própria União Europeia, a gente firmou um acordo recentemente, um acordo que estava em negociação há mais de 20 anos, e esse acordo naturalmente foi acelerado por conta do tarifaço, né? E a própria China, né? Ou seja, houve um incremento de comércio bilateral com a China. Então houve uma readequação desses setores, de grande parte desses setores. Naturalmente os Estados Unidos ainda é um mercado importante, existe um impacto, mas um impacto menor do que a gente imaginava inicialmente lá em 2025. Professor, vou trazer as nossas comentaristas. Dora Kramer chegando aqui para fazer a próxima pergunta. Professor Hugo Garbi, do Mackenzie. Dora. Boa noite, professor. Quero, na verdade, a sua avaliação sobre o dia de hoje na reação do governo brasileiro. Não precisa, deixa os americanos para lá. O senhor observou, vamos pegar desde a nota da SECOM, né, que é a manifestação da Presidência da República, aí vem a manifestação do Mauro Vieira e depois aquela manifestação coletiva de vários setores, de vários representantes, inclusive, surpreendentemente, na minha opinião, nunca tinha visto, o presidente do Banco Central. Queria a sua avaliação sobre o teor dessa reação. O que o senhor achou? Boa noite, Dora. Prazer falar com você. De fato, o que a gente vem acompanhando e fazendo uma análise também, de novo, né, sob perspectiva desde lá, né, do ano passado, quando começou o tarifaço, não só no Brasil, literalmente no mundo todo. De forma geral, o governo brasileiro ele não sabe como lidar com uma situação crítica, né, econômica e gravíssima para o Brasil. As declarações, a forma como o governo brasileiro representa, né, a diplomacia econômica brasileira, ela vem representando o país nas tratativas com os Estados Unidos, acaba sendo, de uma forma geral, bastante amadora, né? O Brasil ele tem que se colocar numa posição, né, de negociação com os Estados Unidos. Nesse momento, você não tem que ter tarifa de reciprocidade, porque você, de forma geral, só vai piorar a situação do comércio bilateral com o Brasil e com os Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos ele vem adotando uma linha ali uma linha bastante tênue, até de chantagem econômica, não só com o Brasil, de novo, com o mundo inteiro, mas o Brasil ele tem que adotar essa postura pensando no empresariado, né? Eu definiria como uma postura bastante amadora,
o Brasil não tem que ficar retalhando ou aplicando na mesma moeda, porque quem perde é o empresário brasileiro. A gente tem que resolver isso com base na negociação. Donald Trump já mostrou que ele vai e que ele volta diversas vezes com relação às tarifas, que é uma forma dele forçar uma negociação. E a gente sabe também que o americano vem pagando um preço alto por conta do tarifaço americano, que o americano ele não vai aguentar muito tempo mantendo tarifas altas, principalmente para produtos importantíssimos para os Estados Unidos. De novo, né, o amadorismo vem imperando, a gente precisa ser um pouco mais profissional, né, e colocar ali como prioridade o empresariado e a economia brasileira. Denise Campos de Toledo. Professor, boa noite. Eu queria saber se o senhor vê condições dessa negociação de Trump voltar atrás quando se coloca outras questões que não as comerciais. A posição, por exemplo, de Marco Rubio, todo esse embate que se tem diplomático com um posicionamento político, porque foi além das questões comerciais. Trump gosta de tarifas, acha que é uma estratégia importante para estimular investimentos domésticos, consumo de produtos fabricados nos Estados Unidos, mas, paralelamente a esse conceito, ele colocou exigências ou questionamentos em relação ao Brasil que pegam, por exemplo, sistema de pagamento, judiciário, extrapolam o que seria uma relação comercial. De fato, o governo Trump ele vem extrapolando ali as condições econômicas e, de novo, né, é uma linha bastante tênue entre a chantagem. É natural que o PIX ele é um sucesso absoluto do Banco Central brasileiro, isso a gente tem que reconhecer, é uma vitrine de tecnologia para o mundo. A gente tem gente do Banco Central chinês, do Banco Central australiano, do Banco Central de vários países europeus visitando aqui o Banco Central brasileiro para poder conhecer um pouco mais sobre o PIX, enquanto os Estados Unidos estão na idade da pedra, praticamente, se comparado com o Brasil em termos de tecnologia financeira. O americano ainda paga 20% das suas contas com cheque, né? Coisa que aqui no Brasil praticamente foi aposentado. Então, de fato, ele mistura isso com tentando manter uma Perdemos o áudio do professor Hugo Garbi, que é professor de economia do Mackenzie. Está me ouvindo agora, professor, para complementar? Tô ouvindo. Pronto. Então, só para finalizar, ele vem, o Donald Trump ele destaca que, e a narrativa dele é de que o PIX faz com que as empresas americanas de cartão de crédito estão perdendo espaço, né? Que na verdade os dados mostram justamente ao contrário. Nós nunca no Brasil vendemos tanto com cartão de crédito como nos últimos 2-3 anos. Então, ele acaba misturando as coisas e eu acredito que ele vai voltar atrás. Donald Trump sempre volta atrás porque a própria economia americana não vai aguentar com tanta tarifa assim, começa a sofrer com inflação e com taxa de juros alta. Professor Hugo Garbi, de economia do Mackenzie, como sempre, professor, obrigado pela atenção, pela gentileza, volto sempre. Um abraço.